boa noite. Começando mais um Poder e Política, hoje em grande estilo. Estou tendo o prazer de receber aqui o deputado federal Rubens Bueno, do PPS, que está vindo aqui rotineiramente, esteve esses dias aqui, voltou, chegou hoje à cidade, deve ficar aí até o final de semana, que vem prestigiar a candidatura do Osli Machado, professor, que está aí na disputa pela Prefeitura de Foz. Eu convidei o deputado, sempre muito gentil, veio conversar comigo. Agradecido, Rubens, por ter vindo. Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e cumprimentar a família de Foz do Iguaçu e da região. Agradecemos e estamos honrados com a sua presença. Deputado, o senhor, eu acabei de repetir, está aqui. O senhor tem esse viés, essa característica de prestigiar os companheiros de partido, né? O senhor é a segunda ou terceira vez que vem aqui para apoiar o Osli. Estou certo? Certo. Eu vi na convenção do partido, PPS, quando na sua convenção, uma candidatura do Dr. Osli Machado a prefeito e do Eduardo Espada a vice. O Sérgio Espada, nosso presidente, fez o convite e eu vim aqui. E nessas andanças e caminhadas pelas ruas de Foz do Iguaçu, observando o dia a dia de um partido. Eu não posso me negar a um convite, porque, de fato, como presidente do diretório estadual, eu sempre estou em busca de candidaturas próprias. Para o partido mostrar sua cara, dizer o que pensa, quais as ideias que tem para a cidade. Né? Eu não posso faltar na campanha, porque você veio aqui e diz da necessidade de ter candidato, e depois não vem na campanha. Então, eu faço isso com todo o prazer e rigor de dirigente partidário, como faço em todas as cidades do Paraná. É fato. Domingo agora abrirão-se as urnas para que os eleitores de Foz vão lá sufragar os nomes do seu preferido. Temos 6 candidatos. O Osli Machado, no que pese ser uma pessoa de uma belíssima reputação, nós conhecemos a carreira do Reni, professor universitário, sujeito lúcido, limpo, não tem nenhum processo, já foi procurador do município por 4 anos, deu prova da sua competência, mas, segundo as pesquisas, não deverá ganhar a eleição. Para o senhor, o importante é competir, ou ganhar ou não ganhar não tem importância? Não tem importância. Primeiro, o senhor já sabia que ele não está bem nas pesquisas? Essa informação eu tenho. Primeiro, eu preciso dizer o seguinte: campanha eleitoral entra-se de forma limpa, decente e sai de forma limpa e decente. Se cumprir um papel de dar ao eleitor a oportunidade de ter uma opção. Não é? Doutor Osli, você já bem qualificou, né, professor universitário, um advogado respeitado, um homem de bem que atua na cidade há muitos anos. E a candidatura dele, se a pesquisa é esta ou aquela, o que vale é a pesquisa do dia da eleição. Este é o resultado das urnas, que é a grande pesquisa. Né? E nós sabemos que tem todo um trabalho, debates, tem se saído muito bem nos debates em Foz do Iguaçu, na televisão, na universidade, por onde ele tem participado. O que significa que é um bom quadro. Se a eleição, por acaso, der um resultado diferente daquilo que se esperava, no nosso caso do partido, é evidente que tem um quadro novo à disposição, tanto ele quanto o Eduardo, enfim, começar a repensar um momento novo. Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar o resultado da eleição. Muito bem colocado. É do seu conhecimento, naturalmente, que Foz do Iguaçu passou por momentos difíceis agora, com a operação federal muito rumorosa chamada Pecúlio, não é? Que acabou depondo o prefeito anterior e aquelas coisas todas. O senhor poderia falar alguma coisa sobre aquela operação? De Foz do Iguaçu? Afastou o ex-prefeito Reni, teve preso em prisão domiciliar, jogou a cidade numa vitrine assim indesejável. Se eu tenho uma ideia, foi parar no Fantástico. Sim. O Domingo do Fantástico, aquilo fala para milhões de brasileiros. Sem dúvida, né? sem dúvida. E o senhor é do seu conhecimento? A distância, né? Porque eu acompanho a leitura. O senhor é um político experiente, já está no 4º mandato de deputado federal, foi deputado estadual por 2 vezes, tem uma vida pública marcante, foi diretor de administração de Itaipu, enfim, tem uma bagagem. O senhor acha que esses acontecimentos ocorridos em Foz, com essa operação, isso tende a ficar muito tempo, vai ser lembrado, ou isso o tempo se encarrega de passar por cima e a vida continua? Não, Lucas, a história é implacável. É? A história é implacável.
Vai ficar marcado? Isso fica para o resto da vida, porque a história vai se repetir sempre do que aconteceu nesse período. Não é? E eu estava até olhando aqui, me lembrando, você acompanhou o Foz do Iguaçu à distância, porque eu tenho tanto problema acontecendo em Brasília, que é a Operação Lava Jato e todo tipo de situação envolvendo tanta gente, né, que acompanho aqui, evidente, mas de lá nós temos outras tarefas tantas, né, de tentar sair da grave situação que o país se encontra. Mas o fato é o seguinte, eu estava no hotel um dia desses, um empresário aqui em Foz do Iguaçu, o empresário disse, o que vocês estão fazendo em Brasília, essa confusão e tal. Senhora, só dizer uma coisa para o senhor, nós fizemos em 2013 a lei da delação premiada. Não fosse a lei da delação premiada em 2013, não teríamos a Operação Lava Jato que está acontecendo hoje. Sem dúvida. Aí eu pergunto, e Foz do Iguaçu, o senhor sabe me responder o que é que está acontecendo aqui? Diante dos acontecimentos, né? Aí ele disse, pois é, Foz do Iguaçu a situação se agravou muito e é lamentável, né? Ninguém deseja isso para uma cidade. A cidade sempre está bom astral, com boas notícias, olhando para frente, crescendo, se desenvolvendo, né? E quando envolve o prefeito, vereadores, é algo que não só marca a história, né? Mas aqueles que imaginavam de olhar a cidade, em busca de algum investimento, para pensar. Opa, não, a situação lá não é tão pacífica quanto se imagina. O prejuízo é incalculável. Incalculável. Agora, depura-se, né? Um fato dessa natureza, depura-se como aquela questão, como é que nós vamos explicar melhor? Prova que as instituições estão funcionando. Sim. O senhor vê dessa forma? Vejo desta forma. Tanto é verdade, Lucas, que na questão nacional, eu digo isso, olha, ninguém queria que acontecesse o que aconteceu. Se aconteceu, tem que ir a fundo para depurar. No melhor sentido da justiça presente. É Polícia Federal, é Ministério Público Federal, é Receita Federal, é a Justiça Federal, juntos trabalhando para dar um passo adiante, para romper com essa cultura da propina, da corrupção, que é algo comum na América Latina. Eu ia perguntar ao senhor sobre, o senhor falar alguma coisa sobre a Lava Jato, mas nas suas breves palavras aqui, o senhor já acabou de definir o que o senhor pensa da Lava Jato. Ô, deputado, agora em 2018 vão abrir 2 vagas ao Senado Federal, no Paraná. A Gleisi termina o mandato, desculpa, termina o mandato da Gleisi e termina o mandato do Roberto Requião. Sabe-se que a Gleisi, devido a uma série de fatores, está enrolada aí na Lava Jato, o marido também, dificilmente ela pleiteará um 2º mandato no Senado. O senhor, volto a repetir, 4 vezes deputado federal. Não está na hora do senhor pleitear uma cadeira no Senado Federal? Até porque eu já disputei 2 vezes o governo do Paraná, né? Isso, 2002 também. e 2006. O senhor tem visibilidade. E foi marcante para mim, porque, na verdade, fizemos uma bela campanha, saímos de uma forma assim, respeitada da população. Sim. E agora, na questão de 2018, eu tenho o desejo de ser candidato ao Senado. Por que não vai? Pois então, é isso aí agora, os acontecimentos é que dirão. Mas tem que falar com o chefe? Não. Quem que é o chefe do PPS? Não tem que falar com o chefe. Aqui no Roberto Paraná... Freire? Não, Lucas, não. Aqui no Paraná nós discutimos no diretório estadual, né? Porque a decisão é do diretório estadual. Nos reunimos e as reuniões começam de um dia, vai para o outro, bons debates, mas ao final... É o colegiado. É um colegiado, que são os delegados eleitos de cada município. E o senhor acha que, na sua opinião, 2018 nós vamos ter eleição para governo do estado, para senador, não é? E o senhor acha quem serão os postulantes para o governo do estado em 2018? Eu acho ainda, porque nós estamos vendo a Operação Lava Jato acontecendo, nomes toda hora saindo, o próprio ministro Fachin diz que agora em abril já começa a limpar a gaveta, tomar as decisões que tem que tomar, enfim, tem uma série de coisas acontecendo. E esses acontecimentos envolvem os principais políticos nacionais e também regionais. Sim. Então vamos ver o que vai estar acontecendo deste lado. De um lado, aqueles que se firmam na política e querem um caminho. Eu desejo disputar a eleição para o Senado. Esse é o caminho que eu vou trilhar para o ano que vem. O Beto Richa acabou nas últimas horas, teve-se a notícia de que uma ministra do STJ decidiu que ele deverá ser investigado por um fato ocorrido aqui no Porto de Paranaguá, envolvendo a operação Paraçagui, do GAECO. Chegou lá na mesa da ministra, última instância, ela disse que vamos investigar o governador. Isso num momento delicado da vida nacional.
Como é que o senhor viu isso? A questão? Não, olha, eu não conheço esse processo de Supiragui, questão ambiental, eu li na imprensa também, mas não conheço. O fato é o seguinte, se a ministra mandou investigar, é porque tem algum indício. Sim. Não significa que está sendo condenado. Não. Significa que... E nem nós vamos condenar ninguém não. antes de um devido processo legal. Mas traz um desgaste para o político. Sem dúvida, sem dúvida. O senhor concorda? Concordo plenamente. Não é um desgaste, porque a vida pública, ela é toda... Né? Ô, deputado... E as redes sociais estão aí para... Lá nos últimos dias também, voltou à tona aquela projeto de lei do Renan Calheiros sobre abuso de autoridade. E calhou de ser o relator o nosso conhecidíssimo senador Requião aqui no Paraná. E o senhor, como observador desse fato, como é que o senhor vê essa questão? Vamos punir agora o juiz que condenou em primeira instância, mas se na segunda instância absolver, vamos processar o juiz, ameaçá-lo, botá-lo na cadeia. Esse é o teor que traz no bojo a lei de abuso de autoridade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, primeiro, no ano passado, o líder da bancada, em plenário, nós estávamos votando as 10 medidas de combate à corrupção. Isso. Que nós apoiamos desde o começo, quando estávamos apanhando assinaturas no Paraná. E o Paraná contribuiu com cerca de 300 mil assinaturas do total do Brasil. Desse número, nós estávamos lá trabalhando para votar. Seria muito importante dar um passo à frente do que a Operação Lava Jato estava experimentando enquanto instituição, não é? E, de outro lado, ainda carente de outra legislação que pudesse caminhar e ajudando no combate à corrupção. Foi a plenário, e eu era líder da bancada, no Colégio de Líderes, eu disse que seria uma loucura o que eles estavam querendo fazer. Anistia ao Caixa 2 e embutir no projeto a questão do abuso da autoridade. Anistia ao Caixa 2 não passou, mas passou o abuso da autoridade. Passou. Denunciei em plenário, que aquilo era um absurdo, e se isto voltar agora, como está se pretendendo, eu quero dizer a você aqui, Lucas, com todas as letras, não é? Esse projeto de abuso da autoridade é para proteger quadrilhas e bandidos na política brasileira. Muito bem definido. Este apresentador aqui pensa a mesma coisa. Quer dizer, chega a ser surreal tentar-se agora tocar medo na magistratura porque está investigando meliantes da política. É o fim da picada. Eu vou fazer um breve intervalo, estou conversando com o deputado federal Rubens Bueno, do PPS, que tem posições definidas, como vocês podem ver, sobre alguns aspectos da vida nacional. Vamos para o intervalo. Estou de volta aqui conversando com o deputado federal Rubens Bueno, do PPS. Para quem não sabe, o PPS foi uma defecção do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Aí um grupo lá se retirou e fundou o PPS, que tem na liderança, o seu principal líder, o Roberto Freire, que é o atual ministro da Cultura do Michel Temer. Portanto, o PPS é governo, está na cultura. Ô, Rubens Bueno, ontem o Sérgio Moro, nosso belíssimo juiz aqui do Paraná, orgulho nacional. O Sérgio Moro, aonde vai, é aplaudido, batem palma, pede autógrafo, virou uma celebridade. Engraçado isso, né? Num país onde um juiz cumpre com rigor o que manda a lei, vira herói nacional. Mas, enfim, ele condenou ontem a 15 anos e 4 meses o Eduardo Cunha, que era o carcará do Senado, do Congresso Nacional. O carcará é aquele bicho que pega, mata e come. E ontem ele teve que baixar a cabeça, pegou 15 anos e 4 meses. Como é que o senhor viu essa ocorrência? Olha, primeiro é saber que Sérgio Moro é um herói nacional. Já se diz ao longo do tempo que infeliz do país que precisa de herói nacional, quando ele está cumprindo com o seu dever. Isso. Nada mais do que isso. É um juiz correto, preparado, qualificado. Tanto é que das suas sentenças, 2 ou 3% foi reformada e não recusada. Isso. O resto todas foram confirmadas. Equilibradíssimo. Então, é o Ministério Público atuando, a Polícia Federal, a Receita Federal, todo mundo ajudando para o país sair da situação grave em que se encontra, onde bilhões de reais foram desviados. Então, no caso aqui do Eduardo Cunha, condenado, eu não esperava coisa diferente. Cheguei à Câmara, nós apoiamos o Júlio Delgado para presidente, ele ganhou a eleição no primeiro turno e começou a manipular tudo a seu favor.
e aos seus interesses, né? Retalhando, perseguindo. Foi quando nós fomos para o Conselho de Ética e lá o derrotamos nesse primeiro momento, quando começou a cair a máscara e mostrar quem é Eduardo Cunha. Então está aí, aquilo que eu digo, não queríamos que acontecesse. Aconteceu, a justiça que se faça, foi condenado. Muito bem. Lá, vamos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, a batata dele acabou de assar. Assou. E vai ser servida. Ele sinalizou, através de seus advogados, que quer delatar. E, segundo se sabe, o que vai sair da delação do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro vai ser um negócio assim que nem se imagina o tamanho. Deve envolver Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e vai por aí afora. Comente sobre isso. Olha, primeiro o Rio de Janeiro tem um orçamento fabuloso. Royalties do petróleo, sem dúvida, que deveria ser dividido entre os brasileiros por ser patrimônio da União. Mas não foi. Não foi. Então é só o Rio de Janeiro e alguns próximos ali, Espírito Santo um pouco, é que recebe o dinheiro dos royalties do petróleo. Resultado disso, muito dinheiro fez o que fez. Não é? E ao lado dele os grandes empreiteiros, grandes empresários e grandes negócios. Né? E ele deslumbradamente no poder, ele tomou não só isso, como recebendo propina de todo tipo, dinheiro de toda ordem, né? Levando a uma situação grave ao Rio de Janeiro hoje. Quebrou o Estado. Quebrou o Estado. E ao quebrar o Estado, ele ficou muito rico. Ao ficar muito rico, está preso, como deveria acontecer. Muito bem. Vamos para o molusco, o Lula. Molusco no bom sentido, todo mundo sabe. Já comeu lula ao vinagrete? Você que está me ouvindo aí sentado no sofá, já pensou uma lula ao vinagrete com vinho tinto? Pode ser branco também. O Lula, afinal, na sua opinião, deputado Rubens Bueno, o quadrado, observa-se que o quadrado do Lula vem sendo sistematicamente reduzindo-se. Está reduzindo o quadrado do Lula. Agora, em maio, início de maio, 3 de maio, ele deverá ser ouvido pelo Sérgio Moro. Ele tem 5 processos, é réu em 5 processos. E esses processos caminham, eles são instruídos, não é? Aquelas fases até o momento que aparece o momento da sentença. Qual é o final do Lula nisso tudo, na sua opinião? Olha, é um final triste, né? Porque eu convivi com ele, tivemos momentos importantes, inclusive Itaipu, quando aqui estive. O senhor foi diretor? Fui nomeado por ele. No primeiro governo Pedi exoneração, eu pedi demissão, né? Aqui é muito comum em Itaipu ser exonerado para receber um pouco a mais. Sim. Eu pedi demissão para não receber esse pouco a mais. Eu queria ter a cabeça erguida, sempre olhando de frente às pessoas e dizendo que temos que construir um país diferente. E quando o Lula chegou ao poder, ele utilizou-se do plano econômico que vinha, que nós construímos com o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a estabilidade da moeda, fundamentos macroeconômicos construídos a Pegou carona nisso, Pronto. Lula. E aí quando começou a colheita desse resultado, Lula estava no governo. Então o Brasil estava a 1000. Só foi quando ele criou aquela famosa frase, é uma marolinha, aquela crise de 2008, lembra-se? Lembro, mas aí tem o fato seguinte, o PT foi contra o Plano Real, foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal e depois tirou proveito disso no governo. E ao tirar proveito, ao invés de investir na infraestrutura para o Brasil crescer e se desenvolver de forma sustentada, não, jogaram dinheiro para tudo quanto é. Sem nenhuma deu no que deu. Desperdiçaram, deu no que deu. 2009, a crise imobiliária americana, né? O mundo todo preocupado com a crise e o Lula nasceu uma marolinha. Aquilo foi um ato de irresponsabilidade. Foi. Né? Porque a partir dali o Brasil veio, estamos aí pagando um preço hoje de 13 milhões e 500 mil trabalhadores desempregados. Isso. Dezenas de milhares de empresas fecharam as portas. Nós estamos falando de 13 milhões e meio de desempregados e vamos colocar mais aí uns 10 milhões que estão na informalidade, aquele subemprego, nós estamos aí a mais de, ou seja, perto de 1/4% da força do trabalho do Brasil está a ver navios. Por isso é que nós votamos a lei de terceirização, para proteger a informalidade, esses que estão na informalidade, para proteger. Quem é que não gostou? Os sindicatos. Eles querem ter essa massa de manobra para manipular. O senhor tocou num ponto interessante. O Brasil tem hoje 15 mil sindicatos. Países do primeiro mundo, lá na Europa, vou citar, a Suécia tem 250 sindicatos,
Nos Estados Unidos tem 750 sindicatos, nós temos 15 mil. Nós somos uma indústria dos sindicatos. E tem outro detalhe, não sei se o senhor já observou. O presidente do sindicato, no Brasil, ele entra e se perpetua. Ele não sai depois de 1 ou 2 mandatos. Ele fica 20, 30, 40, 50 anos. Lembra do João Aquinzão? Sim, demais. João Aquinzão é um belo exemplo. Ficou 40 anos no sindicato mais poderoso de São Paulo. Do ABC. E enfim, aqui no Brasil nós temos esse número absurdo de sindicatos, onde os trabalhadores são obrigados a contribuir. O imposto sindical. Você não tem que mudar? Por que você tem não que muda mudar, isso mas lá nós estamos querendo mudar. Congresso? O PPS tem projetos apresentados. Fomos ao Supremo Tribunal Federal contra o imposto sindical e perdemos. Sim. Porque o imposto sindical obriga todo trabalhador a dar um dia de trabalho por ano para é o que mantém a casta. Isso é um absurdo. Mas olha, o Supremo não derrubou, né? Lucas, se o sindicato é bom, precisa cobrar um dia por ano. Se o sindicato é bom, eu dou mais do que um dia por ano para o meu sindicato. É uma vergonha. Ô, deputado, o senhor é do PPS, que tem um ministro da Cultura no governo do Temer, e o governo do Temer... E tem um ministro da Defesa, Raul São Jungmann. 2 ministros. Vocês são um governo. E, convenhamos, o governo do Temer não está bom. Ele está aí com a história de reformas, mas o que se observa é que no seu entorno, os principais peças do tabuleiro do governo do Temer estão tudo denunciadas aí de receber dinheiro do crime. E é o gato angorá e vai por aí afora. E agora, hoje saiu uma pesquisa do Ibope, um número perturbador. Sem dúvida. Antes, 46% dos brasileiros consideravam o governo do Temer ruim ou péssimo. Esse número pulou hoje para 55%. Isso. Quer dizer, mais da metade. Ruim ou péssimo. Isso não lhe traz um desconforto? Claro que traz, mas o fato é o seguinte. Primeiro, antes dele tomar posse, lá em maio do ano passado, naquela semana a imprensa estava anunciando alguns nomes já denunciados, enfim. E eu disse numa entrevista, e está gravado, que não deveria ser nomeado ninguém que estivesse denunciado. Sim. Porque quase um ano depois, agora, o presidente Michel Temer foi para a imprensa dizer que se for denunciado, vai ser afastado. Isso. E se for condenado, será definitivamente. Sim. Então, por que um ano depois, ou quase um ano depois? Podia ter sido lá na nomeação, evitar o desgaste, criar uma relação de respeito da sociedade e tal. Enfim, está lá. O outro fato é o seguinte, ele diz assim, eu não tenho apoio da mídia, eu não tenho apoio da sociedade, eu não tenho apoio de movimentos, eu tenho apoio do Congresso Nacional. Portanto, vou fazer as reformas que o Brasil precisa. Neste caminho, ele está correto. Sim. O Brasil precisa de reforma sindical, trabalhista, precisa de reforma tributária, reforma da Previdência, as reformas importantes para o Brasil sair do atraso. E evitar com que hoje, encontrando empresários viajando, dizendo, não, se continuar assim, eu vou mesmo para o Paraguai, já estou com o pé lá e vou definitivo, ou eu vou para outro país. Eu acho que nós temos que buscar um caminho novo para o Brasil. O caminho de saber que aqui é possível ter brasileiros que querem investir e que querem desse investimento fazer o Brasil crescer e se desenvolver. Tá. Eu quero fazer uma parte rapidamente, eu vou dar uma informação para o meu público aqui. Hoje o Congresso Paraguaio aprovou uma decisão de muita relevância, que inclusive eu vou comentar aqui. Olha só o que foi aprovado no Paraguai, pelo Congresso Paraguaio. Nenhum candidato que tenha tendências religiosas, leia-se bispo, quem quer que seja religioso, poderá mais candidatar-se a cargo de presidente da República no Paraguai. Não pode mais. Aquele Papito Lugo, o famoso bispo que tinha 30 mulheres, uma penca de filhos, foi podado. Não pode mais. E Dom Horácio Cartes, o atual presidente do Paraguai, soberano. E assim caminha a humanidade. Hein, deputado, que coisa curiosa. Está vendo aqui no Paraguai essa notícia de hoje? Você está... O senhor já sabia? Não, estou sabendo hoje, agora. Eu estou sabendo da Venezuela. Que sim. Eu sou coordenador do grupo que está atuando... Do Maduro? Que está atuando, pressionando para que volte a democracia lá na Venezuela. O senhor é do Parla Sul? Do Parla Sul. Sou do Parla Sul e também participo... Como é que o senhor vê essa medida do Paraguai, que você é um religioso, quer seja católico ou evangélico, ele não poderá mais candidatar-se a presidente? É uma restrição, né? Uma restrição do processo democrático claro, né? Mas não deixa de ser uma truculência. Claro. É uma decisão do Paraguai, né? Uma coisa interna de uma eleição, né? Não é como lá na Venezuela, onde o Superior Tribunal de Justiça substitui
substitui o parlamento. Aquilo é terrível. Caiu a máscara, a ditadura pura e simples, né? Isso é uma... Ô, deputado, e o que eu dizer do Donald Trump na América, nosso grande irmão do Norte? Olha, é um desastre, né? Para a economia do mundo, né? O homem não sabe o que quer, não tem começo, meio e fim, ele vai por aqui, por ali, muda. Não é por aí, eu acho que... E traz uma certa insegurança para o planeta. Muito, eu estou voltando do México, fui participar do Fórum 2000 e lá percebi a inquietação no país com relação às declarações do Trump. Vou construir o muro e o México vai pagar. Inclusive as chances de novas guerras, elas, é duro dizer isso, claro, mas o surgimento de novas guerras tornou-se mais plausível. Instabilidade. Instabilidade. A China construiu sua muralha. A União Soviética construiu o seu muro de Berlim. Agora os americanos querem construir o muro e o México pagar. E o México pagar. É complicado isso. Só na cabeça do Trump. Ô, deputado, foi um prazer recebê-lo. O senhor sempre lúcido, corajoso, sem papas na língua. Eu cheguei ao final do meu programa, que deve ter aumentado significativamente a audiência com o senhor aqui. O senhor esteja à vontade para as suas considerações finais. Prazer muito grande, Lucas, estar aqui, conversar com você, com a família de Foz do Iguaçu, de toda a região. Essa é uma conversa boa, aberta, aqui ao vivo, e quero voltar outras vezes. E lá em Brasília, sempre à disposição das demandas de Foz do Iguaçu e da região. Muito obrigado. Você que nos assistiu, desejo um bom final de semana e lembre-se, domingo tem eleição. Vá votar. Não anule seu voto, não vote em branco e não se abstenha. Vote, escolha, tem 6 nomes. Escolha aquele que lhe pareça o melhor. Vá votar. Obrigado.